Hoje de manhã, nós aprovamos na Comissão de Assuntos Sociais um projeto de lei que libera o uso da cannabis, a maconha, para fins medicinais. Como foi instituído esse projeto? Ele começou em virtude de uma manifestação no E-Cidadania do Senado, com mais de, quando atinge 20 mil apoiadores, ele é encaminhado para uma das comissões. Esse foi para a Comissão de Direitos Humanos, no qual esse projeto originário, ele era descriminalização da maconha para fins recreativos, e ele estava sendo rejeitado pelo senador Petecão. Eu fiz um voto em separado, dizendo que então eu estaria propondo uma possibilidade do uso medicinal da cannabis. Foi aprovado. Esse projeto foi para a Comissão de Assuntos Sociais, onde fui a relatora, e aí nós propusemos, e foi aprovado, a possibilidade de duas coisas. Primeiro, da importação da semente, e segundo, da possibilidade das cooperativas poderem existir. Por quê? Eu não entendo de cannabis, né? Para isso, nós fizemos algumas audiências públicas e conversamos com muitas e muitas mães de crianças, principalmente autistas, que também têm epilepsia. E o relato foi muito forte, né? Eu fiquei uma defensora forte do projeto na medida em que fui percebendo a diferença que fazia para essas mães. Então, muitos testemunhos de crianças que tinham mais de 20 ataques epiléticos por dia, e quando tem um ataque epilético, a pessoa não continua o resto do dia. Elas diziam que a criança quase não saía da cama, porque levantava, tinha um ataque epilético. Umas até chegando a dano cerebral. E com o uso da cannabis, passaram a não ter mais ataque epilético. Hoje, na CAS, nós vimos várias mães, várias crianças que foram levadas pelas mães para poderem, as mães queriam que a gente visse a diferença, né? E foi um testemunho muito forte, né? E por que a gente falou em importar a semente? Porque hoje a lei brasileira permite o uso da cannabis medicinal. Só que não tem cannabis medicinal no Brasil, porque não pode plantar e não tem como importar semente. Então, seria uma importação da semente muito restrita ao uso médico daquela pessoa, cultivado por aquela família. E também a possibilidade, isso nós ouvimos, eu concordei que fazia sentido, de termos associações de pessoas que utilizam com prescrição médica. E aí, depois, até conheci aqui em Brasília uma cooperativa, são 5 médicos que ajudam com são 50 famílias para as quais eles prescrevem a cannabis, e aí vai para várias doenças, é Alzheimer, é esclerose, é até doença terminal para diminuir a dor. Parkinson, que tem um impacto muito grande. E eles sugeriram de fazer para a associação também, o que me fez achar que fazia todo sentido, porque você tem em casa um pequeno cultivo, você tem que saber extrair o óleo, porque não é a planta que a pessoa vai utilizar, não vai fumar maconha, né? Tem que saber extrair da cepa certa. Então, ela tem que ter um médico que oriente, um especialista que oriente qual é a cepa para aquela doença, que o que faz efeito para autismo não é a mesma coisa que faz efeito para outra doença. E, a partir disso, essa quantidade, ela também é muito individual, porque dependendo da extração, dependendo da cepa, a pessoa vai receber, são as gotas, e pode ter que ingerir tantas gotas, e aí vai adaptando. É muito bem acompanhado pelos médicos que receitam. Então, nós tivemos também 2 senadores que votaram contra, o restante dos membros da Casa votaram a favor, e eu gostaria de rebater o voto em separado do senador Amorim, que há alguns minutos atrás ele me antecedeu e expôs por que ele votou contra,
e vou rebater com muita facilidade. Por quê? Porque os argumentos, na minha avaliação, não procedem. Ele coloca a rejeição em 2 pontos. A incapacidade do Estado de controlar o semeio, o cultivo e a colheita de cannabis sativa para uso pessoal terapêutico. Bom, ele diz que as pessoas vão importar e vão fazer plantação de cannabis. Primeiro, para importar, é difícil, você tem que ter a prescrição médica e é uma dose pequena para aquela doença, para tempo regulado e tudo mais. Hoje, o Estado já fiscaliza a plantação de maconha porque é ilegal. O Estado vai continuar a fiscalizar. De repente tem uma plantação ali que não devia ter, vai pedir a prescrição médica. Se não corresponder ao que está ali plantado, tiver a mais ou não tiver licença, é ilícito e vai punir na lei. Então, nada de diferente que hoje já ocorra. Nada. Eu não imagino que alguém vá se dar o trabalho de passar a burocracia que tem para conseguir importar isso, né? Para ter uma quantidade pequena e aí fazer uma plantação de maconha. Acho que não, né? Acho que não é isso. E depois o outro argumento, que é a dificuldade de dimensionar qual é a quantidade suficiente para uso do paciente. Isso eu já expliquei. O paciente tem que ter um médico que ajude, né? Ele é acompanhado, não é uma coisa que a pessoa faz e vai e toma as gotas, não é assim que funciona. E também a outra questão, né? O senador coloca que o SUS deveria fornecer. Concordo. Aí estamos de pleno acordo. Agora, o senador Amorim, ele participa da Comissão de Assuntos Sociais. Ele acompanhou a luta do senador Moca, da senadora Ana Amélia, do senador Caiado, para conseguir que as doenças raras pudessem ter uma medicação adequada. E o judiciário, ele entra na justiça e a Anvisa tem que importar os remédios ficam descontinuados, não chegam, as pessoas padecem e nós presenciamos isso. O senhor também o presidente em exercício, Cidinho, também é da comissão. Quer dizer, está de brincadeira falar que o SUS vai importar cannabis para... Não vai, gente. Agora, pode sim, o cidadão pode pedir uma licença para importar o remédio que é fabricado nos Estados Unidos. Sabe qual é o preço do remédio, em média? R$ 2.900, a pílula, por mês que essas famílias gastam. Então, o que acontece? A família, primeiro, vende o carro, depois vende não sei o quê, depois não tem mais R$ 2.900 por mês para pagar remédio. E aí fica no desespero. Então, a cannabis de uso medicinal, ela tem uma possibilidade real, comprovada cientificamente, tanto é que o próprio crítico do projeto senador Amorim concorda que ela tem realmente um efeito. Ele não concorda pelos motivos que eu mencionei. Agora, eu acho que nós, senadores e senadoras, temos que ir além da burocracia ou de pensar o ideal que devia ser, porque não é. Entre mentes, veja o sofrimento das pessoas que poderiam estar sendo beneficiadas hoje. E as consequências, não tem nenhuma consequência que eu acho que vai ser uma tragédia para o Brasil, a importação da cannabis medicinal. A importação da semente e de poder utilizar. 22 países já aprovaram, alguns estados americanos, e o resultado realmente faz uma diferença muito grande. Pessoas que têm consequências muito duras com os remédios que são receitados normalmente, com a cannabis não tem essas consequências. E quando tem, segundo o depoimento daí dos médicos em audiência pública, as pessoas optam pela cannabis porque se porventura tem alguma consequência, é muito menor do que todos os remédios conhecidos que são devastadores também como consequência. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada.